A sua mãe já te deu uma tarefa difícil para fazer? A minha já, mas nada é igual do que Deus pediu para Moisés fazer. Você quer saber dessa história? Então, roda a vinheta! Oi gente, meu nome é Alice, é o meu pai Marcos e hoje nós estamos aqui para contar uma nova historinha da Bíblia, de um herói da Bíblia, não é mesmo, papai? Hoje nós vamos contar a história de Moisés. A história de Moisés é uma história um pouquinho longa, um pouquinho comprida, então nós vamos dividi-la em duas partes, tá? Nós vamos fazer a primeira parte que conta a história de Moisés até o crescimento dele, ele tirar o povo do Egito. E a segunda parte vai ser quando ele lidera o povo até a Terra Prometida, tá bom? Nós vamos começar e vamos falar primeiro o nosso versículo, que todos os dias nós aprendemos e decoramos, e Alice hoje decorou um versículo do livro de Êxodo, tá bom? Então vai lá, fala para nós, Alice. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Êxodo 22. Isso, que legal. Esse é o versículo que nós decoramos hoje, tá bom? Nosso estudo vai se basear a partir do livro do Êxodo, tá? Que está na Bíblia, é o segundo livro do Êxodo. Lá é onde nós vamos encontrar a história do nosso grande herói de hoje, que é Moisés, tá bom? Então nós vamos começar contando a história de Moisés. Êxodo, isso. Êxodo 1, começa em Êxodo 1, tá bom? A história do nosso grande herói de hoje, que é Moisés, começa da seguinte forma. Moisés tinha uma família e a família de Moisés tinha já 2 irmãos. Um irmão era Arão e a outra irmã era Miriam, tá? O pai de Moisés chamava Amrão e a mãe de Moisés chamava Joquebede, tá? O que aconteceu? Moisés foi um neném que nasceu numa época onde o povo hebreu, ele era um povo que crescia muito, né, Alice? Exatamente. E o que aconteceu no Egito com esse povo que crescia muito? O faraó... O faraó, ele ficou muito preocupado, porque tinha homens fortes, ele estava com medo de eles guerrearem, né? E o povo hebreu ganhasse do povo egípcio. Isso. E governasse todo o Egito. Isso, então aí ele disse assim, ele chamou 2 parteiras e falou assim para elas: vocês vão fazer um parto, toda vez que vir um menino vocês vão matar. E elas foram. E se for menina? Se for menina, deixa viver, tá? E aí que elas fizeram? Elas foram, mas elas não mataram. Certo. Elas deixaram viver. Aí o faraó chamou elas e falou assim: por que vocês não mataram os meninos? Aí elas disseram, elas mentiram pro faraó, né? Aí elas disseram, né? A gente chegou na casa, mas a mulher já era bem forte e o bebê já tinha nascido. Então todas as vezes que elas chegavam na casa, elas falaram isso pro faraó, todas as vezes que nós chegamos na casa, as mulheres hebreias são fortes e não precisam de nós. Então quando nós chegamos na casa, o neném já nasceu. E por isso a gente não conseguiu matar os meninos. E aí o povo hebreu começou a crescer e ficar cada vez mais forte, não é isso, Alice? Mas ele continuou preocupado. E aí o que ele mandou fazer? Qual foi a segunda ordem do faraó? Ele ordenou que todos os meninos que nascessem forem jogados no Rio Nilo. Fossem jogados no Rio Nilo para que morressem afogados, certo? Foi isso que ele ordenou. Só que aí o que aconteceu? Essa família, né, que era a família de Moisés, ele tinha a mãe, o pai e 2 irmãos, nasceu Moisés. Só que Moisés não tinha nome. Ele era um bebezinho. Então, Moisés era um nenenzinho, ele era um bebezinho ainda, certo? Segura o bebezinho Moisés. E aí o que aconteceu? O que a mãe de Moisés fez? Primeiro, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela escondeu Moisés por 3 meses, não foi, Alice? Certo? Depois de 3 meses... Chegou uma hora que ela não podia mais esconder.
Então ela pegou um cestinho e cobriu com piche E betume. e betume. E Jogou no Rio Nilo. só que é um detalhe. Por que ela jogou no Rio Nilo? Porque ela sabia que a princesa, a filha do faraó, se banhava, Então a princesa, a princesa todo dia, tomava banho no lago. no rio. Então ela colocou bem perto de onde ela tomava banho e ele foi. E a irmã de Moisés... E a irmã de Moisés foi seguindo. Como é que chamava a irmã de Moisés? Miriam. Miriam foi seguindo escondida até que a princesa... Achou o bebê. E o que aconteceu quando ela achou o bebê? Ela falou bem assim. Não. O que ela sentiu quando ela viu o neném? Ela sentiu dó. Compaixão. Muito dó. Ela sentiu compaixão do bebê, certo? E aí o que ela fez? Ela não matou o bebê. Não matou. E ela falou o que para Miriam? Ela viu Miriam falou o que para a princesa? A Miriam disse pra princesa assim: olha, eu tenho uma pessoa que pode amamentar o seu bebê. E o que a princesa falou para ela? Tudo bem, você pode levar. E aí o que aconteceu então? Então Miriam pegou o neném Moisés, né? E quando ela encontrou o neném, a princesa deu um nome para esse neném. Qual foi o nome que ela deu? Qual foi o nome que ela deu para o neném? Moisés. Por que é Moisés? Porque foi tirado das águas. Foi tirado das águas. Então ele levou o nome de Moisés. E aí a irmã de Moisés levou Moisés até a mãe dele. E aí quanto tempo Moisés ficou com a mãe dele? 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos, certo? Depois desse período, Moisés voltou e foi criado no palácio como um egípcio, certo? Aí Moisés cresceu, Moisés virou um homem, né? Quanto tempo Moisés viveu? 40 anos. 40 anos. E aí quando ele tinha 40 anos, o que aconteceu, Alice? Um dia ele estava andando normal por aí e ele viu um egípcio batendo em um hebreu, maltratando um hebreu. Batendo com... O que Moisés sentiu? Ele sentiu dó do hebreu. E ele foi lá e matou o egípcio. Matou o egípcio matou o egípcio e escondeu na areia, mas antes ele observou se tinha alguém por perto. E ele achou que não tinha ninguém, Não né? tinha, mas tinha. Ele matou o egípcio e achou que ninguém tinha visto. No outro dia, o que aconteceu? Ele viu 2 homens conversando. 2 hebreus que estavam discutindo. 2 hebreus que estavam discutindo. E ele foi pra perto e disse: vocês querem se matar? Aí ele falou... Aí eles falaram assim pra ele: por quê? Você vai fazer o que com a gente? Você vai nos matar igual você matou o egípcio? E aí Moisés ficou com muito medo. E quem descobriu que ele tinha matado o egípcio? Faraó. O faraó. E o que o faraó fez? O faraó queria o quê? Matar José. Matar Moisés. Isso. Moisés, ele queria matar Moisés. E aí Moisés fez o quê? Ele fugiu. Fugiu. Para onde que ele fugiu? Pro deserto, não foi? E aí ele estava no deserto. O que aconteceu quando ele estava no deserto? Ele chegou até um poço. Isso. E ele viu 7 meninas. Não. Ele estava no poço. E aí nesse poço tinha um sacerdote que tinha 7 filhas. E essas filhas cuidavam do rebanho de ovelhas. E elas levaram as ovelhas para tomar água nesse poço. Quando elas chegaram... Quando eles chegaram, os pastores... Eles proibiram elas de dar água. Eles disseram: vocês não podem dar água, vocês são mulheres, saiam daqui. E o que aconteceu? Moisés protegeu elas. Defendeu elas. Falou: elas podem dar água sim, elas são mulheres, elas têm o direito de cuidar das ovelhas. Exatamente, elas deixaram. E aí o que aconteceu? Elas deram a água para as ovelhas e voltaram para casa. Quando elas chegaram na casa delas, o pai delas, que se chamava, como que era o nome do pai? Começava com Jetro. O pai delas falou o que para elas? Como vocês voltaram tão rápido? O que aconteceu? E aí elas contaram que Moisés tinha protegido elas. E aí o que o pai dela falou para elas? Ele falou: então pega esse homem e traz para cá, que a gente vai agradecer ele. Exatamente. E aí quando Moisés chegou lá, o que Jetro falou para ele? Ele agradeceu ele. Agradeceu e falou que ele podia ter moradia na casa deles
E ele ofereceu uma das 7 filhas. que se chamava Zípora. Esse é o nome da filha de Moisés que se casou com Moisés. Inclusive Moisés teve um filho que se chamava Gerson, certo? E aí o que aconteceu? Moisés virou um pastor de ovelhas, né? Então Moisés cresceu, né? Quantos anos ele cuidou das ovelhas? Mais 40 anos. Segura Moisés aí. E aí o que aconteceu? Um dia Moisés estava com as suas ovelhas, pastoreando elas. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele estava andando com as ovelhas e aí ele viu uma sarça pegando fogo. Sarça ardente, que era como se fosse um arbusto, não é isso? Pegando fogo. E aí ele se interessou por isso e foi lá ver. Quando ele foi ver, o que aconteceu? Eu vou segurar Moisés. Pode falar. O que aconteceu? Ele ouviu uma voz assim, que estava chamando ele, tipo, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu? E Moisés falou, eis-me aqui. E aí quando ele foi chegando perto, quem era que estava falando com Moisés? Jesus. Senhor, Deus estava falando com Moisés, certo? E aí o que aconteceu? Ele falou o que para Moisés? Tira a tua sandália. Tira a tua sandália, porque nessa terra é lugar santo. A terra onde pisa é terra santa, certo? E aí o que Deus falou para ele? Que o povo dele estava sofrendo e ele queria que libertasse o povo dele. O povo havia clamado a Deus e o clamor do povo tinha chegado até Deus. E Deus queria usar a vida de Moisés para tirar o povo da escravidão. Salvar da escravidão, certo? Só que aí quando Deus falou isso para Moisés, Moisés falou assim, não, beleza, Deus, valeu, eu vou lá então agora. Foi assim? O que Moisés falou para ele? Moisés disse assim, Deus, eu não posso, eu não consigo. Eles não vão acreditar em mim. E aí o que Deus falou para ele? Deus falou para ele que ia ter 3 sinais. Qual foi o primeiro sinal? Ele tinha que tocar, o seu cajado tinha que tocar no chão e aí ia virar uma serpente. E toda vez que ele pegava de novo no rabo dela, ela virava um cajado novamente. Qual foi o segundo sinal? Esse foi o primeiro. O segundo qual foi? Mão no peito. Mão no peito, se ele tirasse, a mão dele ia ficar toda leprosa. Certo. Mas se ele colocasse de novo, tirasse, olhasse, ia estar normal. A terceira foi transformar água em sangue. Se ele pegasse água de qualquer lugar e jogasse terra, ia virar sangue. Isso. Completamente sangue. Foi dessas 3 formas que Deus falou que ele mostraria para o povo que ele era um homem enviado por Deus. Só que Moisés falou, beleza, então agora eu vou. Não. O que ele falou disse, ainda? Eles não vão escutar. Eu não sei falar. Ele falou, eu não sei falar, o povo não vai me ouvir. Aí o que Deus falou para ele? Que ele tinha que encontrar com o irmão dele. Que ele tinha que encontrar com o irmão dele que chamava Arão, certo? E aí Moisés foi até o seu sogro, Jetro, falou para ele, e o Jetro falou, tudo bem Moisés, pode ir, vai em paz. E Moisés foi. Quando Moisés estava indo para se encontrar no Egito, Deus mandou um sinal para o seu irmão Arão, certo? Segura Arão aí você. E aí o que Deus mandou? Eles se encontrarem, não foi? E aí eles se abraçaram e se beijaram, certo? E aí Deus levou Moisés até o povo e através de Moisés, Arão falou com o povo. E o povo acreditou em Moisés, sabia que era verdade, certo? E aí eles tiveram que ter, então segura agora Moisés, eles tiveram o primeiro encontro com o faraó. E aí o que aconteceu, Alice? Conta pra nós, no primeiro encontro. Moisés pediu que libertassem. Pediu que libertasse o povo. E o que o faraó falou? Não vou libertar. E o que ele fez, o faraó? Ele falou que ia deixar as coisas mais difíceis para o povo. Ele ia deixar mais difíceis as coisas, ou seja, iam trabalhar mais. Não é verdade? E o povo ficou preocupado, porque Moisés, em vez de ajudar, piorou a situação do povo, certo? Mas tudo bem. E aí eles foram de novo falar com o faraó. Na segunda vez que eles foram falar com o faraó... Ele também disse não. Mas o que aconteceu? O que Arão fez? Arão, ele jogou o cajado no chão e aí virou uma serpente. Mas o faraó não acreditou. O que ele fez? Ele chamou 2 magos dele e... Com magia negra. Eles também fizeram os cajados deles se transformarem em serpente. E aí o que aconteceu? Mas a serpente de Arão engoliu as 2. Certo. E mesmo assim o faraó não deixou. Não acreditou, não deixou.
Aí o que aconteceu? Só que Deus disse para Arão e para Moisés que ele, o que ele faria com o faraó? Que ele endurecesse o coração. Ele endureceria o coração do faraó. E depois disso, Deus mandou quantas pragas, Alice? 10 pragas, tá? Essas 10 pragas, nós vamos fazer um vídeo depois especial só sobre as 10 pragas. Só Tá? com elas. Então eu vou falar para vocês quais foram as 10 pragas. A primeira praga que Deus enviou no Egito foi transformar a água do rio em sangue. A segunda foi das rãs. A terceira foi dos piolhos. A quarta foi das moscas. A quinta foi a peste nos animais. A sexta foi feridas nos animais e nos homens. A sétima foi chuva de pedras. A oitava foi gafanhotos. A nona foi trevas. E a décima, que foi para fechar, matou a morte dos primogênitos. Aí conta para nós como é que foi isso aí. O que Deus mandou? Mandou eles pegarem um cordeiro, qualquer um, e matassem. Pegarem o sangue e passarem nas ombreiras da porta, em volta da porta. Certo. Que pegarem e assassem em fogo. A carne do cordeiro deveria ser assada em fogo, não poderia ser cozinhada em água. Não podia. Deveria ser assada em fogo. E eles deveriam comer pão asmo com creme amargo, certo? Por quê? Porque isso Deus estava instituindo a Páscoa. A Páscoa que nós conhecemos hoje com coelhinho, chocolate. Na verdade ela vem dessa época. É a verdadeira Páscoa, tá bom? É a Páscoa do povo judeu. Então foi de lá que surgiu a Páscoa. O que é a Páscoa? Para relembrar, para que eles se relembrassem que Deus tirou eles do Egito da escravidão, certo? E aí o que aconteceu, Alice? Eles passaram. Só que só os hebreus passaram, não foi? Só. E aí o que aconteceu? Os anjos vieram e todo primogênito morreu. Tanto de homens quanto de animais, certo? Só que os hebreus, nenhum deles foi atingido. Nenhum morreu. Legal. E aí o que aconteceu? O faraó ficou triste. Ficou com muita tristeza e ele deixou o povo se libertar. Deixou o povo ir. Só que aí o que aconteceu? Ele deixou o povo ir, o povo estava indo embora, já tinha ido embora. O que Deus fez de novo? Endureceu. O coração de quem? De novo do faraó. E o que ele fez? Ele decidiu ir atrás. Ele decidiu ir atrás do povo. E aí o que aconteceu? O povo estava andando e começou a reclamar, murmurar. Reclamar. E aí o que aconteceu? Eles chegaram num certo ponto e os egípcios vinham. Estavam se aproximando. E aí o que aconteceu? Deus mandou Moisés fazer o quê? Tocar o cajado dele na água, que a água ia se abrir. Mar Vermelho. Mar Vermelho. E o povo passou em? Pisou em terra seca. Terra seca. E eles atravessaram, certo? Todo mundo atravessou. E quando os egípcios iam passar, o Mar Vermelho se fechou e todos eles se afogaram. Exatamente. Então essa foi a primeira parte nossa, certo? Então depois disso vem agora o povo no deserto. E aí nós vamos contar para vocês várias coisas que aconteceram, como uma nuvem seguindo eles, chovendo pão do céu. Muito legal, tá bom? E a gente vai contar essa história no próximo vídeo, tá legal? Então agora nós vamos fazer uma oração, eu e a Alice, para agradecer a Deus pelo momento que nós passamos junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Pode fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado pelo mais um dia de vida. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Abençoe minha mãe, meu pai, Senhor, eu também. E que eu e meu pai, nós podemos estudar muito para podermos ensinar essas crianças que querem aprender sobre a Tua Palavra. Amém, Senhor. Agora eu também peço que o Senhor possa protegê-los e proteger nós também. Agora eu também peço que o Senhor nos dê saúde. Amém. E bastante felicidade. Amém. Agora eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dê-se o nosso like, se inscrevam no nosso canal e não esquece de colocar o sininho, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.